Olá pessoal, então a gente vai trabalhar hoje nessa nossa conversa alguns conceitos básicos de bioestatística que podem ser utilizados para as pesquisas em ecologia vegetal. Como eu trabalho a minha linha de pesquisa é ecologia vegetal, eu vou destinar a essas conversas mais os alunos de graduação, tá? Que é o foco que eu pretendo atingir com essas conversas, são os alunos de graduação, trazendo conceitos e também algumas ideias para a gente discutir referente aos conceitos nesse primeiro momento de bioestatística que pode nos auxiliar nas proposições de projetos na área de ecologia vegetal. Então, o meu público, eu estou visando nesse momento o público de graduação, né, que pretende iniciar suas pesquisas nessa área e às vezes tem dúvida e queria ter um pouquinho mais de informação para poder adentrar a área de ecologia vegetal. Então, o meu interesse é que eu possa, com essas aulas, trazer informações, esclarecer alguns pontos ou estimular de alguma forma as pesquisas na área de ecologia vegetal. Então, olha só, pessoal. Uma coisa que é importante você ter em mente, que geralmente quando fala em estatística, a galera fica com medo. A galerinha morre de medo da estatística porque pensa que é só matemática. Mas não é só isso. Uma coisa que a primeira coisa que você tem que botar na sua cabeça é que a bioestatística ela é uma ferramenta. Então ela é uma ferramenta que vai te ajudar, né, no decorrer da sua pesquisa. Então, para a gente entender por que ela é uma ferramenta, a gente vai entender primeiro o que é estatística, né? Então, se eu pegar o conceito de estatística, e eu também, assim, eu trouxe um conceito simples, eu não vou aprofundar, porque vocês podem buscar esses conceitos em outros materiais, e também não é o objetivo da aula aprofundar nesses conceitos, é trazer as ideias e estimular com que vocês possam buscar outros materiais e complementar os estudos de vocês, tá? Mas a estatística ela é uma ciência que ela tem por objetivo me auxiliar ou orientar na coleta de dados. Tem dentro da pesquisa tem uma fase que chama de delineamento amostral. E a estatística ela me dá elementos para que eu possa delinear, ou seja, planejar a minha pesquisa para que eu possa obter dados consistentes e robustos que possam me garantir interpretações mais seguras de fenômenos biológicos, né? A gente vai falar sobre delineamento mais à frente, mas só para a gente começar a entender que não é só cálculo na estatística, mas ela me traz elementos que permita com que eu planeje a minha pesquisa para que eu possa ter uma coleta de dados de uma forma mais segura, para que eu possa ter interpretações mais consistentes, né? Ela permite eu resumir grandes quantidades de informações, por exemplo, em parâmetros, como por exemplo, eu posso ter 1000 números e transformar isso numa média, num desvio padrão, numa mediana, né? Então eu consigo resumir grandes volumes de informações em parâmetros que são possíveis de interpretação. Eu consigo apresentar esse volume muito grande, resumir isso em gráficos, como por exemplo histogramas, gráficos de dispersão, né? Em formas de tabela. E a estatística me dá elementos para que eu possa tomar decisão qual que é a melhor forma de apresentar esse resultado. E ela me ajuda também na análise e interpretação desses resultados. Mas uma coisa que é importante, ela é uma ferramenta. Então ela não vai resolver o meu problema de deficiência de conhecimento biológico. Porque ela me fornece essas ferramentas e a explicação para esses valores, esses gráficos, essas tabelas que a estatística me ajudou, ela tem que ter um fundamento biológico, de teorias biológicas muito consistente por trás, né? Então, fazer pesquisa, né, ela demanda o quê? Uma ampla leitura sobre o objeto que eu pretendo estudar. Se eu quero trabalhar com inseto, eu vou ter que ter um domínio de conteúdo biológico muito grande, né, bem consistente sobre aquele grupo que eu estou trabalhando, para que eu possa utilizar da estatística para fazer interpretações e conclusões consistentes. Então, a bioestatística ela é só uma ferramenta, ela não substitui o seu conhecimento biológico sobre o determinado grupo que você está trabalhando. E a gente usa a bioestatística, então, para tentar resolver esses problemas biológicos que nós levantamos. Então, a bioestatística, ela utiliza dessas ferramentas da estatística para pensar como que eu posso utilizar isso para resolver problemas biológicos. Então, observem
que quando a gente começa a olhar a estatística dessa forma, a gente começa também a se aproximar dela e a gente começa a ver ela como uma aliada nas nossas pesquisas, tá? Então, hoje eu vou trazer alguns conceitinhos que a gente discute na bioestatística e que é importante para a gente iniciar a nossa viagem pela bioestatística, é, auxiliando nos processos de proposição de projetos de pesquisa para que a gente possa levantar informações para fazer trabalhos na área de ecologia vegetal. Então a gente vai trabalhar agora, né, a gente vai discutir o que é uma população ou universo amostral, o que é uma amostra ou amostragem, e amostragem, né, o que é uma unidade amostral, o que é uma variável, o que são dados e parâmetros. Muita gente fala, mas isso aí, eu não preciso saber disso. Esse que é o grande problema. As pessoas pulam essa etapa e já querem ir lá para o cálculo. E vocês vão observar que muitas vezes quando a gente senta para conversar e chega algum aluno pedindo alguma orientação, algum colega pedindo alguma orientação para fazer alguma análise estatística, a gente pergunta assim, tá, qual que é a sua unidade amostral? A pessoa não sabe. Que variáveis você mediu? Quais são os parâmetros que você quer que analisa? Aí a pessoa fica perdida. Por quê? Porque esses conceitos iniciais não estão claros. E aí quando você não tem a base para dar continuidade na sua formação da estatística, da bioestatística, você vai ter alguma deficiência no delineamento do seu trabalho, na interpretação, de escolher as análises, de escolher os gráficos e de produzir, talvez, conclusões mais consistentes. Então, esses conceitinhos, por mais básicos que parecem, ele é importante que a gente domine, né? Então, o primeiro conceito que eu quero trabalhar, que eu quero discutir com vocês, é o de população amostral. Então, população amostral, o que é uma população amostral? Se refere ao conjunto de elementos de uma pesquisa. Então, eu trabalho com vegetação. Será que é correto eu falar assim, ó, eu estudo a vegetação? Será que essa é a minha população amostral? Porque quando eu falo população amostral, se eu restringir aqui as fanerógamas, eu vou ter lá as arbóreas, as arboretas, arbustas, herbáceas, ainda tem lianas, ainda tem epífitas, né? Olha só, tudo isso é vegetação, tudo isso é planta. Então, observe que planta é muita coisa. Então, eu preciso restringir ainda mais. Muitas vezes eu posso restringir a minha população amostral para permitir que eu faça um trabalho um pouco mais consistente, mais direcionado. Então, eu particularmente, as minhas pesquisas, eu trabalho com a população amostral de arbóreas. Eu poderia trabalhar, tem gente que trabalha com herbácea, né? Então é importante você definir uma população que você pretende trabalhar. População aqui não é aquele conceito, tá, pessoal, de ecologia, né? É uma população estatística que a gente se refere aqui, tá? Não é aquele conceito que a gente aborda lá na ecologia. A população amostral se refere aos elementos que eu vou trabalhar. Então, nesse caso aqui, elemento que eu trabalho nas minhas pesquisas são arbóreas. Tem gente que gosta de trabalhar com herbácea, tem gente que trabalha com lianas, epífitas, então cada um tem uma população amostral diferente. Então, observe que a vegetação, como ela tem esse extrato, é interessante que você defina a sua população amostral, tá? Mas outra coisa que é importante, que a gente pode levar em consideração também, para escolher uma população amostral, olha só, vamos pensar aqui no domínio Caatinga. Né? Se você pensar na Caatinga, ela também tem uma variação de fisionomias muito grande, então é difícil eu estudar toda a Caatinga. Então eu poderia escolher uma fitofisionomia de Caatinga para estudar. E dentro dessa fitofisionomia, eu posso escolher só as arbóreas. Tá? Então, olha só, a minha comunidade, a minha população amostral, neste caso, vão ser as arbóreas. Né? Porque eu gosto de trabalhar com arbórea. Mas pode ser que você olhe assim e fale, não, pô, mas arbórea é chato, tem um monte de gente que trabalha com arbórea, né? Olha o tanto de planta aí, você vai dar um trabalho lascado para mostrar tudo isso aí, né? Aí você fala assim, olha, eu vou reduzir a minha escala. Eu vou sair dessa escala aqui um pouco maior, eu vou reduzir ela um pouquinho. E aí você começa a encontrar uma outra população amostral, que são as epífitas. Tá? Então, olha só, eu mudei a escala, mudou a minha população amostral. Neste caso, são as epífitas. Aí você pode ainda ser mais específico ainda. Você pode querer trabalhar com outra população amostral. Aí você pode querer trabalhar agora com
com a comunidade de algas que vivem dentro dessas bainhas foliares. Porque quando chove, né, essas bainhas foliares se enchem de água, e aí pode ter algas, pode ser encontrado ali larvas de insetos. Né? Então você pode querer trabalhar com, por exemplo, a comunidade de algas que são encontradas dentro dessas bainhas foliares. Observe então que a população amostral também ela mudou de acordo com a escala. Só para a gente, eu estou trazendo esses elementos para que você possa pensar na hora que você quiser desenvolver um trabalho com ecologia de comunidade, de ecologia vegetal, pense na escala também, né? Observem, defina bem a sua população amostral. Defina que escala que você vai trabalhar com essa população amostral, porque ela muda, né? Então observem que conforme eu mudei a escala, minha população amostral também mudou, mas ela também pode mudar no espaço também, tá bom? Bom, então nós definimos então o que é população amostral e agora a gente vai definir o que é amostra. Então, por que eu tenho que definir o que é amostra? Pense lá no domínio Caatinga. É difícil, ninguém consegue fazer uma amostragem, né, de todo o domínio Caatinga, que ele é muito grande. Mas eu posso pensar então em uma fisionomia da Caatinga. Mas eu também posso me deparar que aquela fisionomia ela pode ser muito extensa e eu não consiga ter uma noção onde ela começa e ela termina. Então o que eu vou optar ali? Por fazer uma amostragem desta área. Então o que é uma amostra? A amostra é uma fração da população amostral. Né? Então a amostra é parte da população amostral. Por que eu faço isso, gente? Por 3 motivos. Tem mais, mas eu estou colocando 3 motivos básicos aqui. É porque geralmente as populações, quando a gente chega numa área, a gente não tem muitas vezes noção do tamanho da população que nós estamos estudando, a população amostral. Então, por elas ser infinitas, se eu fosse amostrar tudo, fica inviável essa amostra, porque eu não teria noção de como ia começar e ia terminar. Agora imagine só, eu fosse fazer uma amostra das plantas arbóreas que tivessem 1 metro de altura e de uma área que eu não tenho noção do tamanho dela. Talvez quando eu chegasse no final da minha amostra, aquela primeira planta já tinha 2 metros de altura. Então eu teria que voltar novamente e reamostrar. Talvez teria indivíduo que tinha morrido, né? Então eu teria que voltar e amostrar tudo novamente. Eu não queria terminar, né? Então, por não ter conhecimento, talvez a gente não ter noção do tamanho da população, a gente faz uma amostragem para viabilizar essa pesquisa. Mas aí você pode falar assim, não, mas às vezes a minha área é pequena aqui, né? Eu vou trabalhar numa fisionomia que ela tem 10 hectares, que eu consegui medir, eu fui lá e medi e essa fisionomia tem 10 hectares. Mas aí a gente retorna para um fator que é a viabilidade da pesquisa. Qual que é o tempo que você tem para realizar essa pesquisa? E qual que é o recurso que você tem? Será que seu tempo e seu recurso permite também você amostrar essa comunidade de 10 hectares? Por exemplo, numa graduação você vai ter 1 ano e meio, 2 anos. Você consegue amostrar 10 hectares de vegetação arbórea em 1 ano e meio, 2 anos, sozinho? Ou com a ajuda de 2, 3 pessoas? Você não vai conseguir. Você tem dinheiro para fazer tudo isso? E, geralmente a gente sabe que temos limitação de recursos para fazer esses trabalhos. Então, por mais que você tenha até uma população finita e você tenha um conhecimento do tamanho dela, mas a amostragem ela permite que você tenha um maior controle do tempo e de gasto de recursos para viabilizar esse trabalho. Então, o outro motivo para você fazer a amostragem. E um terceiro é que quando eu faço amostragens, né, amostras menores, eu consigo detalhar e obter mais informação sobre aquela determinada população. Então, se eu tenho amostras menores, eu posso colher mais informação, porque eu tenho, como a minha área é menor, eu posso investir mais tempo obtendo informação sobre aquela população do que eu fazer áreas muito grandes e ter informações mais superficiais. Então, quando eu faço mais áreas pequenas, né, tenho áreas menores distribuídas numa paisagem, por exemplo, eu consigo obter mais informações sobre aquelas áreas pequenas, sobre essas pequenas amostras, do que se eu fizer grandes amostras e essas informações serem menos detalhadas. Então, quanto menor a minha amostra, geralmente eu consigo trazer mais informações biológicas e aí eu consigo ter interpretações mais consistentes, né?
Então, por que eu vou fazer a amostragem? Porque geralmente eu não tenho noção do tamanho dessa população. Geralmente, quando um segundo motivo é mesmo que eu tenha noção do tamanho dessa população, se ela é grande, por exemplo, eu tenho que pensar na viabilidade, o tempo que eu tenho para fazer essa pesquisa e recurso. Né? Então a amostragem me ajuda a diminuir tempo e me ajuda a diminuir recurso. E um terceiro ponto, a amostragem permite eu coletar mais informações dessa população para que eu possa ter conclusões mais precisas e mais robustas sobre determinados fenômenos que eu estou estudando. Tá? Então, olha, aprendendo o conceito de população amostral, então eu sei o que é uma população amostral. Eu sei que eu tenho que obter uma amostra. O que eu uso para obter essa amostra? As unidades amostrais. Né? Então, o que é a unidade amostral? Me permite ter uma amostra da minha população amostral. Então, o que é uma unidade amostral? É a menor unidade que vai me fornecer uma informação. Então, por exemplo, aqui, ó, esse círculo maior aí, né, meio marrom, ele é a área que eu estou estudando. Né? Então, a minha população amostral são as arbóreas. Tá? E aí eu tenho parcelas, que são esses quadrados. Tem maiores e menores. Os menorzinhos seriam para estudar herbáceas e os maiores para estudar arbóreas, por exemplo. Então observe que cada parcela dessa é uma unidade amostral. Por que ela é unidade amostral? Porque ela vai me fornecer informação da minha população amostral. Tá? Então observe, então a unidade amostral é aquela que vai me fornecer uma informação da população amostral. Então, vamos supor que eu quisesse saber o número de espécies de arbóreas. Cada quadradinho desse ia me dar uma informação de número de espécies. Ah, eu queria saber número de arbóreos, número de indivíduos. Cada quadradinho desse vai me fornecer informação sobre o número de indivíduos. Outro exemplo que tem ali é um trabalho de chuva de semente. Para que serve esse trabalho? Para a gente entender sobre a produção de sementes e de frutos ao longo de um período sazonal ou mais. E aí eu poderia considerar cada coletor desse como uma unidade amostral, porque o que ele ia me fornecer? O número de sementes, o número de espécies que caem nessas áreas aí. Né? Então, a unidade amostral vai depender muito da pesquisa. Tá? Eu só estou trazendo alguns exemplos, mas você precisa definir as suas unidades amostrais, porque elas vão ser fundamentais na hora de você fazer as suas análises estatísticas. Porque quando a gente for rodar as análises, a gente pergunta, tá, qual que é a sua unidade amostral? Porque as análises, elas precisam de um certo número de unidades amostrais para que elas possam ser consistentes, né, para captar as variações de número de indivíduos, número de espécies, que nós falamos, captar as variações dos nossos dados. Então, é preciso definir bem a sua unidade amostral. Então, unidade amostral é a menor unidade que vai fornecer uma informação. Neste caso, eu estou trazendo dois exemplos aqui de unidades amostrais, que são as parcelas e o coletor de chuva de semente. O transecto poderia ser minha unidade amostral? Poderia, depende do que você vai definir. Isso é definido antes de ir para campo, tá, pessoal? Poderia ser o transecto, que é essa linha que corta, né, toda a minha área. Aí você poderia, ao invés de fazer a parcela, você poderia fazer 10 transectos desse aí, né, e fazer a coleta da vegetação ao longo desse transecto. Mas depende do seu objeto de estudo. Isso você define antes de ir para campo. Outra coisa que é importante definir, então, são o que é uma variável. Né? A gente viu o que é uma unidade amostral. Agora, o que eu vou medir? Quando eu faço uma unidade amostral, eu vou obter informações dentro dessa unidade amostral. Então, eu defino quais variáveis que serão medidas dentro dessa unidade amostral. Então, por exemplo, dentro daquela parcelinha, eu poderia pensar assim, tá, mas que variáveis medir? Então, eu preciso saber o que é uma variável. Então, a variável é aquele fenômeno que eu vou poder medir e que vai variar de um indivíduo para o outro ou de uma unidade amostral para outra. Né? Então, aquele fenômeno que eu vou poder medir dentro daquela unidade amostral, que pode variar de indivíduo para indivíduo ou de unidade amostral para unidade amostral, é chamado de variável. Então eu tenho que conseguir medir, né? Eu tenho que ter a possibilidade de medir isso. Então, por exemplo, vamos pegar uma variável aqui, a altura.
A altura é uma variável. Por que que ela é uma variável? Porque ela muda de indivíduo para indivíduo e de unidade amostral também para unidade amostral. O diâmetro também das plantas, o número de indivíduos também pode variar, né? E o número de espécies. Então observe que eu consigo medir tudo isso aí, eu consigo medir altura, eu consigo medir diâmetro, eu consigo medir número de indivíduos e consigo medir número de espécies. Então isso são variáveis, tá, pessoal? Eu também defino essas variáveis antes da implantação do meu trabalho. Então observe como que a estatística é importante, né? Ela está me ajudando a definir, né, me planejar antes de ir para campo. Então, variável, pessoal, depois a gente vai detalhar um pouco mais à frente. A gente vai ver que tem variáveis quantitativas, qualitativas, tem o que o pessoal fala de dependente, independente, né? Mas a intenção não é entrar nesse detalhe agora. Nesse momento, eu só quero definir o que é uma variável para depois a gente investigar isso, discutir isso em vídeos futuros, tá? Outra coisa que é importante é definir o que é dados, tá, pessoal? Então, o que são dados? O pessoal às vezes confunde variáveis com dados. Então, ó, dados são informações obtidas em unidades amostrais. Geralmente são os resultados das variáveis que eu defini, né? Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Então, cada unidade amostral vai me fornecer eu vou definir variáveis, né? Então, cada variável, quando eu medir essas variáveis, ela vai me fornecer um valor. E esse valor é o dado, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Eu coloquei o coletor de chuva de semente, aí caiu as sementinhas lá, né, ó, e eu coloquei elas para secar, né, ó. Aí eu fui para o laboratório com essas sementes, aí eu separei, tá vendo, ó, os alunos ali estão triando essa chuva de semente, tá vendo? Ali estão as sementes maiores, depois vão para a lupa e separam as sementes menores. Aí tem são uns exemplos de sementes que estão ali, né? Tem ali amburana, tem IP, né? Para a gente ver que cai semente dentro desses coletores. Aí, olha só, pessoal, vamos entender então. Eu posso pegar uma variável forma de vida, né? Eu posso ver quantas arbóreas, arbustos, lianas, herbácea. Eu posso classificar essas sementes, né? Ó, se são anemocóricas, autocóricas, oosocóricas, tá vendo? Ó? Com aquele trabalhinho. Eu posso classificar aquelas sementes se são de plantas arbóreas, se são de arbustivas, se são de lianas, se são de herbáceas. Eu posso ver a síndrome de dispersão, se são dispersas pelo vento, por autodispersão ou por animais, por exemplo, né? Olha só então que interessante. Eu posso anotar ali, se eu seguir na minha tabela, eu posso anotar a data que eu fiz a coleta. Geralmente é feita uma coleta, aquele coletor ele fica um mês lá no campo. Aí eu coloco lá ó, a data da coleta, o número do coletor, né? Aí eu coloco aquela semente, né, que eu peguei, a família, a espécie, o hábito e a síndrome de dispersão. Então, o que são isso aqui? São as informações, são dados, tá vendo? Ó? São dados que eu estou obtendo ali. Então, aquele coletor está me oferecendo dados de composição de espécie, do hábito das espécies, da síndrome de dispersão. Então, olha só que dados mais que ele consegue me fornecer. Ó. Número de sementes é um dado. Tá, ó. Número de espécies também é um dado. Né, ó. Número de espécies por forma de vida, né, quantas espécies são arbóreas, quantos são arbustos, quantos são lianas, também é um dado. Número de espécies por hábito também é um dado. Então, mas qual que é a variável? Número de espécies. Mas qual que é o dado? O valor que eu obtive do número de espécies. Então, por exemplo, para ficar claro, o dado a variável número de espécies. Aí eu coletei 10 espécies. 10 espécies é o dado, tá? É o valor. A variável é a densidade de sementes. Quantas sementes eu coletei? 500. Então, 500 é o dado que eu obtive, tá? Então, eu defino a variável, os valores dessa variável é o dado, tudo bem? Então, quando eu defino a variável, os dados eu vou coletando ao decorrer da minha pesquisa, né? Então, os dados são obtidos lá em campo ou em laboratório, são os valores de medições dessas variáveis, certo? Outra coisa que legal, por exemplo, ó, tem uma parcelinha aqui de 50 metros por 50 metros e elas subdivididas em parcelinhas de 10 por 10 metros. Aí eu posso ir lá, tá vendo, ó, medir a altura, tá, ó. Eu posso medir a circunferência e colocar uma plaquinha lá na árvore para definir as árvores que eu estou trabalhando.
Olha só, né? Esse aqui é um trabalho vamos dar uma lembrada aqui, né? Então a parcela, ela é a minha unidade amostral, tá vendo? A minha população amostral é as arbóreas. Qual que é a variável que eu estou vendo aqui? Altura e diâmetro, tá? Ó, altura e diâmetro. Aí, quando eu pego a parcelinha, então, olha só, pessoal, o que são os dados? No final eu vou ter um número de indivíduos, isso é um dado. No final eu vou ter um número de espécies, isso é um dado. No final eu vou ter uma média de diâmetro, né? Como eu não estou medindo o diâmetro, né, variável, então no final eu vou ter uma média de diâmetro. Isso é um dado. Eu vou ter a altura de cada planta, tá vendo aqui? Ó? Eu vou marcando na minha planilhinha a altura de cada planta, a circunferência, a altura de peito de cada planta, o nome da família, o nome da espécie. Isso são dados, tá? Ah, mas qual que é a variável? A variável é o número da espécie. Ah, e qual que é o dado? É o número, é o valor que eu obtive, tá? Isso é o dado. Ah, mas a altura é a variável. Qual que é o dado? É a altura que eu medi lá, o valor da altura que eu medi no campo para cada indivíduo, tá? Bom, aí nós temos parâmetros. O que é um parâmetro? O parâmetro, ele é o valor que resume a população amostral, por meio dos valores que eu obtive nas minhas unidades amostrais. Nossa, isso aí não ficou claro. Então, por exemplo, olha só que legal. Aqui nós temos uma área, 25 significa 25 anos em regeneração. 4 anos em regeneração. E SD é sem desmatamento. Esse D, no eixo Y, se você ouvir ali, está escrito DAS, que é diâmetro, altura do solo. Então, isso aí é chamado um gráfico de box plot. Então, se você olhar o valor embaixo, tá? Aqui embaixo, ó, é o valor mínimo. Lá em cima, o tracinho lá em cima, é o valor máximo. E aqui no meio, né, bem esse risquinho mais destacado, é a mediana. Então, isso são parâmetros. Então, aqui tem em torno de 400 indivíduos. Então, do que foi resumido todos esses 400 indivíduos? O valor mínimo, o valor máximo e a mediana. Ah, tem mais resumo aí? Tem. Eu poderia falar que aqui é o primeiro quartil, aqui é o segundo, terceiro e quarto quartil. Eu poderia interpretar esse block spot por meio dos quartis. Então, observem o que é o parâmetro? É o que a gente usa para resumir o conjunto de dados que nós coletamos. Ah, eu não estou entendendo esse gráfico. Não importa, pessoal. Depois a gente vai entender esses gráficos. A gente vai chegando, vamos trabalhando. Mas eu estou colocando esse gráfico para você ver que o que é um parâmetro? É o valor que eu resumi a informação. Então, aqui está resumido os valores de 400 indivíduos. Tá, ó. O valor mínimo de diâmetro, o valor máximo de diâmetro, a mediana, o primeiro quartil, o segundo quartil, o terceiro quartil e o quarto quartil, tá? E a mesma coisa está para a altura, né? O risquinho de baixo, o valor mínimo, o valor máximo. Então, observem que parâmetro é o quê? É o que resume a população. Então, a média é um resumo? A média é um parâmetro. O desvio padrão é um parâmetro? É um parâmetro, tá? Um valor em porcentagem é um parâmetro? É um parâmetro, porque ele resume a comunidade. Então, parâmetros é aquilo que resume a comunidade. Pode ser a sua população amostral, pode ser uma média, pode ser uma mediana, pode ser um valor de porcentagem, pode ser um valor máximo, um valor mínimo, amplitude de variação, né? Isso são parâmetros, tá? Então, para a gente caminhar, para a gente fechar a nossa discussão de hoje, então quando a gente pensa então em estatística, a gente vai pensar assim, ó, eu vou para campo, assim, eu ando e eu começo a observar. E aí, o que é correto você fazer? Você chegou na sua casa, vamos supor que você viu uma planta isolada lá no meio da paisagem, um monte de plantinha nascendo debaixo dela. E aí, será que tem teorias que falam sobre isso? Aí você vai ver que existem teorias de competição, teoria de facilitação, teoria nula, que fala sobre os processos de estruturação de comunidade. Aí você começa a ler sobre isso. Aí você lê, e aí você começa a ter perguntas para resolver, né? E aí você começa a pensar em formas de como responder aquela pergunta, que é a fase do delineamento do seu trabalho.
onde você vai pensar em como mostrar aquela situação para que você possa tentar responder as suas questões. Aí você começa a criar hipóteses biológicas, né, com base na teoria. Por exemplo, as competições abaixo da copa dessas árvores, elas são estruturadas por teorias por facilitação ecológica, por processo de competição ou por meio de modelos nulos, né? Isso seria uma hipótese biológica. A hipótese nula é aquela que a gente vai discutir um pouquinho mais à frente, que nós podemos falar o seguinte, a gente pode falar que elas são estruturadas, sim, por facilitação ou não. Então, ou não são estruturadas. A gente vai observar mais à frente que as hipóteses estatísticas ela tem duas, ou ela é nula ou ela é verdadeira. E a gente vai entender a lógica porque são assim, tá? Por quê? Ou a gente vai aceitar a nossa hipótese ou a gente vai negar a nossa hipótese. Então, a hipótese estatística, ela difere da biológica porque biologicamente a gente pode trazer várias possibilidades para interpretar um determinado fenômeno. Dentro da estatística, a gente abre dois viés, tá, pessoal? Ou a hipótese é verdadeira ou a hipótese é nula. Aí eu vou pensar as análises estatísticas para responder essa minha hipótese, né? Aí depois que eu coletei essa hipótese, eu vou saber, os meus dados vão mostrar se é facilitação, se ela é estruturada para facilitação ou não é estruturada para facilitação. Então, quando eu fecho a minha conclusão, a decisão por meio das minhas observações, das questões que eu levantei, dos problemas biológicos, das hipóteses estatísticas, depois que eu analisei meus dados que eu coletei, eu tomo uma decisão. E pode ser que eu fale, não, essa população é estruturada por facilitação. Então, essa decisão que eu tomei, ela vai ajudar para contribuir para o fortalecimento das teorias que estão aí colocadas. Ou ela vai ajudar a fortalecer, ou ela vai ajudar a refutar essas teorias que estão aí colocadas. Então, olha só como é interessante esse pensamento estatístico. Obviamente, vocês podem ler mais sobre isso, né, e a gente vai discutir um pouquinho mais sobre cada tópico desse para dar mais consistência nos nossos trabalhos. E para fechar, pessoal, eu trouxe um artiguinho desse aqui que vocês podem pegar na internet. Ele chama Capões como Ilhas para Artrópodes no Pantanal. E esse trabalho, eu coloquei algumas coisinhas assim só para a gente ver que legal, né? A gente trabalhou hoje alguns conceitos. Aí eu queria ler com vocês o objetivo desse trabalho e a gente tirar o que a gente discutiu hoje que está embutido já nesse trabalho. Então, como por exemplo, ó, Capões como ilhas para artrópodes do Pantanal. Então, já no título, ele define a população amostral dele, que são artrópodes. E ele trabalhou com artrópodes de solo, que já está no objetivo, tá? Então, olha só, este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do tamanho dos capões e a distância destes da mata ciliar sobre a comunidade artrópode de solo. Então, já definiu a população amostral. Testando a hipótese de que capões maiores e mais próximos da mata ciliares apresentam maior riqueza e abundância, assim como maior similaridade na composição de artrópodes de solo. Então, olha só, pessoal, ele definiu a população amostral dele e outra coisa que ele define, a unidade amostral, que são os capões, né, ó, capões como ilhas para artrópodes. Então, ele já define que a unidade amostral dele será os capões. Então, ele selecionou para esse estudo, depois que vocês vão ler lá, aí que vocês vão poder baixar esse artigo e vão ver lá, quando vocês estiverem lendo, vocês vão observar que ele selecionou lá no Pantanal 9 capões. Então, essa é a amostragem dele. Quantas parcelas, quantos capões ele usou para obter uma amostragem de artrópodes? Ele pegou 9 capões. De todos os capões que tinha lá na paisagem, ele pegou 9. Aí, a amostragem dele foi composta ele usou o método de parcelas de 30 por 30 centímetros. É uma régua de 30 centímetros de comprimento e de largura. E ele fez 6 parcelinhas dessa. Tá? Então, olha só, a unidade amostral dele, o universo amostral dele, a população amostral são os artrópodes de solo. Ele teve a unidade amostral, o capão. Ele fez 9 capões. E ele coletou no solo, né, usando parcelinhas de 30 por 30. Ele fez 6 em cada capão, tá, pessoal? Então ele pegou 6
quadradinhos de 30 por 30 para mostrar o capão. Mas a unidade dele é o capão, porque ele quer mostrar o capão, tá? Que variável que ele mediu? Tá aqui no texto, né? Ó, riqueza, abundância e o tamanho da área. Foram as variáveis que ele usou. A área do capão, riqueza e abundância. E desculpa, tem mais uma variável que é a distância, né, dos capões, a distância entre os capões, tá? Então, que dados que valores que ele obteve no final, pessoal? O comprimento, os valores de comprimento e largura dos capões, para ele calcular a área. Ele contou números de indivíduos e ele contou o número de espécies. Né? Então, ele obteve esses valores, os valores de comprimento e largura para calcular a área. Ele contou o número de espécies, ele tem os valores de número de espécies e número de indivíduos para cada capão. Quando vocês pegarem o artigo para ler, vocês vão ver que tem esses valores lá. Tá? E por último, parâmetros. Que parâmetros, quando vocês pegarem o artigo também para ler, vocês vão ver que ele calculou índice de diversidade, que também é um parâmetro, valores relativos de abundância, de riqueza. Então vocês vão observar que ele resumiu essas informações por meio de índice de diversidade e por valores relativos. Né? Então o que eu queria com vocês hoje, pessoal, era trazer esses conceitos. Espero que possa, a gente, com base nesses conceitos iniciais, a gente começar a ampliar a nossa visão da importância da estatística nos estudos de ecologia vegetal, tá? E pensar agora, quando a gente pegar os artigos agora para ler, a gente tentar começar a filtrar esses conceitinhos que eu trabalhei com vocês hoje. A gente vai, nos próximos vídeos, a gente vai começar a aprofundar mais, né, dentro de cada um desses conceitinhos. Mas é importante que você tenha, se você hoje conseguiu entender e ver a importância desses conceitos, para você até ter um melhor entendimento dos trabalhos que você, por acaso, selecione para ler, isso para mim já é interessante. E nos próximos vídeos, eu espero conseguir aprofundar ainda mais, né, dentro de cada conceito disso aí e mostrar como isso vai entrando dentro dos projetos e dentro dos trabalhos de pesquisa. Bom, então o que eu tinha para mostrar hoje era isso. Eu espero que tenha contribuído com vocês e espero que no próximo vídeo eu possa trazer mais curiosidade e a gente continuar o nosso debate. Beleza, pessoal? Agradeço aí para quem ficou até o final. Quem gostou, pode dar um like, compartilhe com os colegas para que a gente possa ter um conjunto de pessoas que estejam interessadas em discutir a ecologia vegetal. Falou, galera, até a próxima.